Houve pedalada fiscal. Aqui também houve criação de decretos suplementares que não cumpriram a meta fiscal. E aqui eu gostaria de dizer que eu não usei essa tribuna uma única vez para falar desse assunto. Hackeou-se por 2 anos as contas públicas. Fez-se a contabilidade criativa para esconder os desmandos com o dinheiro público, para maquiar e esconder o gasto excessivo além do limite. E alguém pode me perguntar, o que tem tudo isso a ver com o processo de impeachment do presidente da República? E eu respondo, tudo. Absolutamente tudo. A denúncia por crime de responsabilidade é a respeito de gestão fiscal, ou melhor, de irresponsabilidade fiscal com dinheiro público, com dinheiro alheio, porque é o dinheiro do povo. Poderíamos explicar para a dona de casa de uma forma mais simples. Ela vai hoje ao supermercado, ela não enche mais o carrinho. O Brasil hoje vive esta paralisia social. Os programas sociais dos mais diversos foram atingidos. ProUni, FIES, Pronatec, Ciências Sem Fronteiras, isso apenas para ficar... Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No episódio de hoje, temos uma reviravolta política que está agitando o cenário nacional. Simone Tebet decidiu deixar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e fez um anúncio bombástico, um pedido de impeachment contra o próprio presidente. Como isso aconteceu e o que pode significar para o futuro do governo? Fique ligado que vamos te contar tudo agora. Hoje ocupo esta tribuna hoje com a consciência da responsabilidade que pesa sobre os meus ombros. Com a consciência da responsabilidade que pesa sobre os ombros de cada um dos senhores e das senhoras. E por isso mesmo, ocupo esta tribuna com a coragem e com o equilíbrio que o momento exige. Porque não há como exagerar a gravidade da situação brasileira. Vivemos um dos mais difíceis, talvez até perigosos e sensíveis momentos da história deste país. O Brasil, senhoras e senhores, não está parando. O Brasil está parado. Vivemos numa paralisia econômica. O PIB, por 2 anos consecutivos negativo, fechará este ano em menos 3,8%. A inflação em novembro do ano passado fechou em 10% no acumulado dos últimos 12 meses. O significado de tudo isso foi uma taxa de desemprego recorde passando os 10%. São mais de 11 milhões de brasileiros na fila do desemprego. Poderíamos continuar com a taxa de juros, uma das maiores do mundo, na ordem de 14,25%, que desanima qualquer um a investir no país. Desemprego mais inflação, sinônimo de diminuição da renda do trabalhador brasileiro. Poderíamos explicar para a dona de casa de uma forma mais simples. Ela vai hoje ao supermercado, ela não enche mais o carrinho. O Brasil hoje vive esta paralisia social. Os programas sociais dos mais diversos foram atingidos. ProUni, FIES, Pronatec, Ciências Sem Fronteiras, isso apenas para ficar nos investimentos ligados à educação. Mas há algo que me preocupa mais, que é o pior de todos os mundos num regime democrático, que é o que a sociologia chama de anomia social. Chama a atenção ao que está acontecendo no país hoje. Vivemos um estado de anomia social, que é onde e quando as pessoas não mais acreditam nos seus homens públicos. Mas isso é fácil, a eleição é periódica e resolve o problema. Mais grave que isso é quando as pessoas, os cidadãos, não mais acreditam em suas instituições. Tão grave quanto o que vimos hoje e vemos é a ingerência de poderes, um poder voluntariamente, às vezes de boa fé, mas às vezes de má fé, tentando ingerir e atropelar o outro, como recentemente aconteceu por um ato unilateral do presidente da Câmara, querendo ditar regras para o Senado e para a democracia brasileira. E alguém pode me perguntar, o que tem tudo isso a ver com o
processo de impeachment da presidente da República. E eu respondo: tudo. Absolutamente tudo. A denúncia por crime de responsabilidade é a respeito de gestão fiscal, ou melhor, de irresponsabilidade fiscal com dinheiro público, com dinheiro alheio, porque é o dinheiro do povo. Infelizmente, nós não poderemos analisar no juízo de julgamento para aí fazer uma conexão com o que eu chamo de fraude fiscal. Maquiou-se por 2 anos as contas públicas, fez-se a contabilidade criativa para esconder os desmandos com o dinheiro público, para maquiar e esconder o gasto excessivo além do limite. É como se o governo tivesse, além de gasto, o dinheiro que vem do tributo e do imposto do povo brasileiro. Teria e teve e fez, entrou no cheque especial, mais grave que isso, pegou o dinheiro não emprestado com bancos públicos, porque ele é o que opera, ele tem o controle em cima desse banco, então ele não pegou o empréstimo, embora se fale em operação de crédito ilegal, o que houve foi uma coação, porque os bancos públicos não podiam dizer não para o governo federal. O resultado de tudo isso é uma conta astronômica a ser paga por todos nós. O resultado de tudo isso significa que gastou-se o que podia e o que não podia. Abriu-se créditos suplementares sem autorização desta casa. Até aí não é o grande problema, mas em descumprimento da meta fiscal. E aí, pós-eleição, para se cobrir as contas, teve-se que contingenciar. Para que aqueles que estão nos assistindo nos entendam, contingenciamento significa corte, parar de gastar. Isso é bom. Infelizmente, o corte veio do lado errado. Tinha que se contingenciar naquilo que se gasta errado, cortando-se ministérios, cargos públicos, aluguéis milionários de prédios que hoje são utilizados para as repartições públicas. Contingenciou-se como está se contingenciando na realização de obras públicas, dos serviços públicos mais essenciais, como saúde, educação, segurança, moradia, enfim. É disso que nós estamos tratando, porque aqui também houve pedalada fiscal, aqui também houve criação de decretos suplementares que não cumpriram a meta fiscal. E aqui eu gostaria de dizer que eu não usei essa tribuna uma única vez para falar desse assunto, porque nós não temos o poder soberano acima da Constituição de aprovar leis aqui para retroagir e cobrir desmandos ou nulidades absolutas realizados por governo, seja ele qual for. Da maneira como a ministra Marina Silva fala, parece que ela é ministra do meio ambiente da Finlândia, da Noruega, porque é inacreditável. A gente tem quase que te agradecer por tudo que você fez, e caso a gente não faça isso, a culpa é nossa, né? E só falta falar que a culpa é do Bolsonaro. Admirável o seu bom senso agora, né? Eu quero acreditar que tudo isso que está acontecendo é um momento para despertar em nós a generosidade, o compromisso com a verdade, o compromisso e o respeito pela vida humana, e não ficar utilizando isso para ficar fazendo fustigamento político. Porque até pouco tempo a culpa era do presidente Bolsonaro e ponto final. Inclusive, tuitou, né, dizendo que, olha, o Pantanal está em chamas, mas a postura inescrupulosa do presidente é dizer que são críticas desproporcionais. Criminosamente desproporcional é as faltas das medidas do governo para enfrentar o tamanho do problema da destruição dos biomas brasileiros. Quem diria que você mesmo iria se contradizer e poderia ser usada contra você mesmo? Afinal de contas, são quase 22 mil queimadas. E é a pior em 26 anos. E aí, praticamente, agora a culpa é de quem? A culpa é da condição climática. A culpa é das pessoas que estão colocando fogo, mas não é do teu governo. Governo que, inclusive, o secretário de governo, Mário Sarubo, disse que a culpa é do agro. Governo seu, do teu presidente, que diz que o agro é fascista, é mau caráter. Agro que está aqui hoje, ó, do Rio Grande do Sul, que o Paulo Pimenta, incompetente, não fez nada, não enviou nenhum recurso, enfim... É um governo de fato de incompetentes. Agora, você vem me dizer que a gente tem que agradecer, você tem que agradecer ao Lula por estar aí. Qual Lula você está agradecendo? O Lula que até pouco tempo você chamou de corrupto? O Lula cometeu, então, crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? Não, eu quero que... Você tem dúvida? Tô perguntando não, você tem dúvida. a posição da senhora. É crime de corrupção.
O PT, que até pouco tempo você disse que não se arrepende do impeachment da Dilma. Até os parlamentares do PT, na entrevista recente, disse que você precisava ser demitida, retirada do cargo, porque é muito acadêmica e pouco apresenta propostas. E eu concordo com isso, viu? Porque até mesmo nenhuma resposta aqui foi feita pelas perguntas que foram feitas aqui pelos deputados. E eu não vou fazer nenhuma pergunta, não. Até mesmo que eu não vou ouvir nenhuma cura para insônia aqui, não. O último que fez a mesma fala veludada aqui com a senhora foi o ministro dos Direitos Humanos, que depois de pouco tempo tá pego agora com acusação de assédio sexual, que inclusive a senhora ficou bastante calada com relação a isso. Eu não tenho dúvidas que a resposta já tá bem clara, né? Fake news, tá fazendo isso pra lacrar. Ninguém tá fazendo nada aqui pra lacrar, a não ser o teu ministério. Afinal de contas, fala muito, mas faz pouco. Fica indignada com alguém usar o termo caixa preta. Não pode, porque isso é contra os negros. Essa CPI conseguiu abrir a caixa preta. A narrativa... Caixa preta não, senador. Isso é uma forma pejorativa de se dirigir às pessoas pretas. Preta não. Sou eu que estou aqui do seu lado. Caixa de Pandora. Ministra, que papinho é esse? A ministra do passado, eu poderia dizer que era diferente da de agora, mas é a mesma. É a mesma pessoa incompetente e incoerente. E se precisar de ajuda, pede o pessoal do Caetano Veloso, pede a Greta ajuda para poder te ajudar. Agora, o meu papel aqui é mostrar o quanto você é incoerente, o quanto que infelizmente é lamentável ter um governo que só preocupa com o poder pelo poder. E aqui, eu duvido apresentar de fato uma proposta que você tem feito. Porque se você tivesse lá atrás, você estaria colocando a culpa no governo. Mas como é o seu governo, você não vai colocar a culpa. Parabéns, mais uma vez, muito obrigado por você mostrar para o Brasil mais uma vez quem você é. Vou mostrar um gráfico aqui, que ficou, pelo menos desde que eu cheguei, que eu não peguei o início da apresentação da ministra, mas praticamente o tempo todo mostrando o recorde de tempo seco de estiagem no Brasil nos últimos 75 anos. Agora, se nós vamos falar de ciência, acho que é importante nós trazermos o dado do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ministro, que trouxe que em 2024, não estou falando das queimadas agora, a senhora falou dia e hora, mas não falou, aliás, hora, mas não falou o dia a que se referia às queimadas de São Paulo. Foi depois, setembro. De 1º de janeiro a 2 de maio deste ano, o Ministério do Meio, ou melhor, o INPE calculou 17.551 focos de queimadas detectados. Foi o recorde. Ou seja, até maio deste ano, a senhora, como ministro do Meio Ambiente, já era recordista nacional em número de focos de incêndio. Recorde histórico. Então, esses dados aqui são ciência. Mostram apenas que as queimadas que vieram depois, certamente só vão aumentar o número até o final do ano e o governo vai bater dentro do mesmo ano o seu próprio recorde. Agora, ministra Marina, o que talvez precise ficar mais claro ainda é que esse recorde superou outro recorde anterior. Este recorde de 17.551 focos de queimada entre 1º de janeiro deste ano até 2 de maio deste ano, superou o recorde anterior entre 1º de janeiro e 2 de maio de 2003, quando a senhora também era ministra. Então, o recorde anterior já era seu. A senhora está batendo agora, nesses meses, o seu recorde deste ano. E o recorde anterior ficou em 2º lugar. O 3º lugar, deputado Evair, estava com a ministra, ex-ministra Dilma, Isabela Teixeira. 16.310 focos de incêndio em 2016. Esse era o 3º. E o 4º lugar, 2005, também do Lula, com mais de 15 mil focos de incêndio, também Marina Silva, ministra. Então eu fico até me perguntando, primeiro, ministra, porque a senhora criticou muito o governo Bolsonaro, muito o meio ambiente do ministério anterior, eu fico imaginando o que a senhora diria sobre si mesma se a senhora fosse ministra do governo Bolsonaro. Dados esses números, é ciência. O que a senhora diria sobre si mesma? Ou então eu me pergunto o que o Lula pensou quando convidou a senhora para assumir o Ministério do Meio Ambiente, sabendo que a senhora já era a recordista anterior no governo dele.
ele decidiu premiar a pessoa que entregou os recordes dos 3 maiores números de focos de incêndio. Desde a série histórica que aqui tenho, acho que é importante, pelo bem da ciência, dizer exatamente de onde começa. De 1999, dos 3 maiores, 2 foram seus. E os 3 foram do PT. Os 3 foram do governo do amor. O amor pela destruição do meio ambiente. Eu fiquei ouvindo Vossa Excelência e eu, sinceramente, eu tenho uma relação de muita afetividade com o Estado do Rio Grande do Sul. Em função de uma série de amigos que tenho lá, inclusive o ministro Tasso Genro, mas também pelo fato de que o Plácido de Castro era gaúcho. E vendo o sofrimento do povo do Rio Grande do Sul, e eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, a imprensa sempre me perguntava: ministro, o que a senhora sente depois de ter ficado uma vida toda lutando pelo meio ambiente, e isso é desde pequenininho, sofrendo as piores críticas por defender o meio ambiente, vendo o que está acontecendo agora, em 3 dimensões na sua frente? E eu respondi: a primeira coisa que eu vou fazer é não ficar repetindo como aquelas pessoas rancorosas que dizem, eu te disse, bem que eu disse. Eu quero acreditar que tudo isso que está acontecendo é um momento para despertar em nós a generosidade, o compromisso com a verdade, o compromisso e o respeito pela vida humana, e não ficar utilizando isso para ficar fazendo fustigamento político. E foi assim que eu fui várias vezes para o estado do Rio Grande do Sul. Como eu estou respondendo Vossa Excelência, eu vou deixar Vossa Excelência ser assessorado e depois eu continuo. Por favor, pode continuar a assessoria. Bem, já que você está dizendo que consegue ouvir a assessora e a minha ao mesmo tempo, a assessora continua e eu também. Então, eu fico com a impressão de que Vossa Excelência não está prestando atenção. Mas eu estou respondendo a pergunta dele. Sim, tá bom. Sabe qual é o nosso maior obstáculo para conseguirmos a anistia dos presos políticos, para acabar com essa injustiça que corta o coração da maioria do povo brasileiro? O maior obstáculo é a imprensa militante. Não são nem os deputados, os senadores ou o STF nesse momento. Nós vamos talvez chegar até o momento de ter que conversar diretamente com eles. Mas o nosso maior obstáculo, aqueles que mais torcem para essa injustiça ser perpetuada, é a imprensa militante. Eles tentam convencer os deputados, esses que votariam favoráveis ou contra a anistia, de que essa não é uma pauta popular, de que ninguém está nem aí para isso. Tentam convencer os deputados que no Rio de Janeiro, nessa manifestação que teve agora, do dia 26, não tinha ninguém. Do dia 16, foi uma manifestação vazia. Tentam convencer os deputados de que o que o povo quer? Que as pessoas continuem presas. E soltam, fabricam algumas pesquisas, só que eu fiz questão de resgatar uma de não muito tempo atrás, tá? Que mostra que para a maioria do povo brasileiro nem sequer houve tentativa de golpe. E pior que isso, para a maioria das pessoas que votaram no Lula, nem sequer houve uma tentativa de golpe. Então, como poderia a prisão dessas pessoas ser justificada? Vamos lá. Eu peguei essa matéria aqui, de março do ano passado. Datafolha. 65% consideram atos de 8 de janeiro vandalismo. Para 30% foi tentativa de golpe. E 5% não soube responder. Mais que o dobro dos que acreditam que foi golpe, ou seja, 65%, acreditam que foi vandalismo. Se você acredita que algo é vandalismo, então você não é a favor que essa pessoa pegue 14, 17 anos de prisão. E com certeza agora o número vai ser outro, porque eles estão vendo os absurdos que estão sendo feitos. Vou pegar uma aqui do Datafolha também, daquela mesma época. Olha aqui.
65% acham que foi vandalismo. E aí tem um gráfico, né? Essa imagem aqui, ó. Um gráfico que chamou a atenção. Olha a diferença de quem acha que foi um vandalismo e quem acha que foi um golpe. A imprensa quer convencer os deputados de que não, ninguém está nem aí para isso, não é uma pauta popular. Não ser uma pauta popular, que uma injustiça feita com milhares de pessoas que estão destruindo famílias, vidas, seja desfeita, então o povo brasileiro não é um povo que vale a pena lutar. E como nós sabemos que vale, e a gente sabe que o povo brasileiro é um povo que se compadece, que não aceita injustiça, e principalmente depois dessa clara tentativa de condenar uma mãe de 2 crianças a ficar 14 anos presa porque ela escreveu "perdeu o mané com um batom". Bom, o que eu quero mostrar para vocês agora é essa mesma pesquisa, só que pegando entre quem votou no Bolsonaro e quem votou no Lula, tá? Vamos lá. Aqui é o geral, o total, tá? E aqui, olha a diferença de foi ato de vandalismo, tá bom? Aqui foi uma tentativa de golpe, como é que foi votado, foi ato de vandalismo. Essa coluna que você tá vendo do meio aqui, ó, tá vendo? Essa coluna do meio nas duas é quem votou no Lula, essa coluna de cá mais clara é quem votou no Bolsonaro. Então tá, para quem votou no Lula, para 52% das pessoas que votaram no Lula, foi um ato de vandalismo. E para 46% foi uma tentativa de golpe. Ou seja, e tem aqui o que não sabe, até mesmo quem votou no Lula não cai nessa ladainha de tentativa de golpe. Para quem votou no Bolsonaro, 77% foi um ato de vandalismo e 16% foi uma tentativa de golpe. E no total, 65% e 30%, como mostrei anteriormente. E para resumir isso aqui, é uma injustiça que a maioria da população percebe entre quem votou no Lula e quem votou no Bolsonaro. Uma injustiça que está acabando com a vida, a segurança, a confiança na Suprema Corte Brasileira, que já é extremamente debilitada. Vale lembrar que a última pesquisa de opinião em relação à Suprema Corte Brasileira, apenas 12% do Brasil confia no STF. 12%. Na Suprema Corte Brasileira, que deveria ter uma confiança gigantesca, apenas 12% confiam. E a tendência é que continue a diminuir. Então, a imprensa não vai conseguir, né? Compartilha esse vídeo. Deputados, não é verdade. A maioria da população está a favor da anistia. É uma injustiça que vai travar tudo e ela é o principal motivo dessa animosidade. O Brasil só tem possibilidade de ser pacificado quando essa injustiça for desfeita. Nós temos que começar na Câmara dos Deputados, aprovar a anistia, depois com o Senado aprovar a anistia. A gente sabe que o Lula vai derrubar, mas a gente depois vai ter a oportunidade de derrubar o veto do Lula. E finalmente, a gente começar a pacificar esse país, porque ninguém aguenta mais. Essa injustiça tem que acabar. E antes de você ir para o próximo vídeo, como vocês sabem, eu desenvolvi um livro que vai te ajudar a turbinar o seu Instagram, mais visualizações, mais likes, transformando-se numa autoridade digital, alavancar suas vendas, aumentar o seu comércio, tudo que você precisa. Afinal de contas, o mundo hoje da renda, do comércio, está aqui na internet, e no Brasil o Instagram é a principal plataforma. Então eu fiz isso com a minha vida e os resultados foram impressionantes. Eu quero passar para todo mundo como fazer isso na sua vida. Tá na descrição e é o primeiro comentário que eu vou fixar nos comentários. Um abraço. Então, o que podemos esperar para os próximos capítulos dessa história? Será que esse pedido de impeachment vai realmente ganhar força ou vai ser apenas mais um episódio de instabilidade política? E como isso afeta o governo Lula e sua aliança? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like para poder estar fortalecendo e muito obrigado pela tua presença e até o próximo vídeo.